Olá pessoal, eu sou Fernando Lima, fisioterapeuta, e hoje estamos começando o primeiro QualiCast, o nosso podcast com o intuito de trazer informações sobre a saúde, sobre fisioterapia, sobre o mercado de saúde, sobre gestão de clínicas. Os interessados podem ser fisioterapeutas, alunos, profissionais já formados. Então hoje nós trazemos aqui no nosso primeiro episódio a fisioterapeuta Ellen Morbeck, especialista em fisioterapia oncológica. Tudo bem, Ellen? Olá, Fernando, tudo bem? Que prazer estar aqui hoje, primeiro QualiCast. Muito feliz por esse convite. Para a gente é uma honra trazer você aqui. Nós pretendemos trazer profissionais de peso, com bastante gabarito, né, nos vários setores da fisioterapia. E a fisioterapia oncológica é uma área que tem crescido muito com o avanço das doenças oncológicas. Então, tenho certeza que pacientes, profissionais têm muito anseio de conhecer um pouco mais sobre essa área. Mas antes de falar especificamente da oncologia, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, quero que o pessoal também conheça um pouco mais de você. Como que a fisioterapia surgiu na sua vida? Como que a fisioterapia te encantou? Para falar a verdade, você nasceu aonde? Bom, a fisioterapia, não, na verdade, eu não era encantada pela fisioterapia. Vou começar a revelar os grandes segredos. Pronto. Né? Eu nasci em Belo Horizonte e fui criada no Espírito Santo. Cheguei no Espírito Santo com 1 ano de idade e foi onde eu vivi a minha vida inteira até formar em fisioterapia. Depois de formada, eu vim para Brasília. Mas, como a pergunta ela traz, eu tentava medicina. Eu queria medicina e eu tentei 3 anos consecutivos e não passava. Nossa, a gente tenta, né? Eu também tentei medicina. Pois é. E aí, no último ano, né, dessa tentativa, eu falei assim, não, eu vou começar a ver outras áreas da saúde. Eu queria a área da saúde mesmo. E tentei numa faculdade psicologia e na outra fisioterapia. E passei nas duas e optei pela fisioterapia. E desde então, eu assim, nunca tive nenhum pingo de vontade de voltar atrás, fazer outra coisa, porque realmente eu me apaixonei pela fisioterapia. Nossa, confunde muito com a minha história, porque eu também queria muito fazer medicina, eu sempre fui encantado pela área de saúde, mas quando eu fiz o primeiro vestibular e entrei na fisioterapia, o primeiro professor já me encantou. Para mim, aquilo ali era o que eu queria ser para o resto da minha vida. Ainda tentei mais uma vez ali um vestibular de medicina, mas ainda bem que eu não passei e a fisioterapia segue na minha vida e na sua também. Sim. Mas que bom, então. Vamos falar um pouco sobre especificamente da fisioterapia oncológica. Você começou a fazer fisioterapia, encantou-se pelo curso. E quando você teve esse estalo, esse start pela fisioterapia oncológica? Bom, isso aí faz parte, assim, né, da linha do tempo, né? Porque a fisioterapia oncológica é uma especialidade nova dentro da nossa fisioterapia, né? Então, o nosso Conselho Federal, o COFITO, ele reconheceu em 2009 como especialidade. Então, ninguém falava sobre fisioterapia oncológica até então. E eu cheguei aqui em Brasília em 2004. Comecei a trabalhar com fisioterapia cardiorrespiratória, enfim, cheguei a fazer uma pós-graduação em cardiorrespiratória que eu não terminei, justamente porque eu comecei a atender os meus primeiros pacientes oncológicos. O meu irmão é oncologista. Uhum. E eu comecei a me interessar justamente porque eu vi que estava surgindo essa área. E ele começou a me encaminhar os primeiros pacientes de câncer de mama. E aí, desde então, minha primeira paciente de câncer de mama foi em 2009. Lembro direitinho. E aí foi quando eu vi que tinha especialidade, aí eu comecei a fazer cursos de formação, até em 2011 eu fui para pós-graduação, né? Fiz em São Paulo, no Hospital Pérola Baiton e na Faculdade de Ciências da Saúde. E desde então eu só trabalho com oncologia. Nossa. Quando eu saí da faculdade, eu me formei em 2002, realmente não se falava muito sobre fisioterapia oncológica. O que tinha muito naquela época era a fisioterapia respiratória e vinha surgindo, crescendo muito a fisioterapia pélvica. Né? Mas fisioterapia oncológica realmente a gente não tinha muito conhecimento. E depois, como você falou, 2009, 2011, começou a trazer, a vir mais à tona essa especialidade. E a gente fica... Eu, como fisioterapeuta, acredito que muitos pacientes, muitos leigos que não conhecem a fisioterapia oncológica, se perguntam, mas como que a fisioterapia pode ajudar os pacientes com câncer? Quais são as áreas, né?
Traz um pouquinho para a gente, assim, especificamente, onde a fisioterapia pode ajudar os pacientes com câncer. É muito boa a sua pergunta, porque realmente é uma dúvida das pessoas e muitas pessoas acham que a fisioterapia oncológica ela se resume apenas no câncer de mama, e não é. Então, a fisioterapia oncológica ela vem para tratar os sintomas do tratamento oncológico. Que sintomas são esses? Fadiga, fraqueza muscular, neuropatia periférica, edemas e linfedemas, limitações de amplitude de movimento devido a cirurgias oncológicas, como no caso de câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço. Então, tem uma infinidade de atuação, que é justamente isso, a gente melhorar essa qualidade de vida do paciente ao longo do seu tratamento. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, por exemplo, os pacientes, eles têm algum tipo de câncer, seja ele câncer de mama, câncer de próstata, de cabeça e pescoço. Sim. E eles fazem o tratamento clínico, Sim. né? Seja ele cirúrgico ou medicamentoso. A gente ouve muito falar de paciente com câncer fazendo quimioterapia, radioterapia. Então, a fisioterapia ela age nas consequências clínicas, nos sintomas que os pacientes desenvolvem em decorrência desse tratamento. Exatamente. Exatamente. Só que hoje a gente já traz a fisioterapia oncológica naquele momento, aquele pensamento de prevenção. Eu já sei que o paciente vai passar por isso, sabe? Então, assim, os quimioterápicos, eles têm, né, os seus sintomas específicos. Então, o fisioterapeuta oncológico, ele sabe o que esse paciente pode apresentar ao longo do tratamento. Então, a gente já vem com a fisioterapia preventiva, né? A fisioterapia precoce. Entendi. Então, a gente não espera hoje mais a sequela do tratamento. Porque muitas vezes a gente não consegue nem recuperar, né? Quando Entendi. tem a sequela. Então, se eu me antecipar a isso, o paciente não vai nem ter. Por Então, exemplo, desculpa. a fadiga oncológica. A fadiga oncológica, a gente sabe que a gente vai tratar a fadiga com exercício. Entendi. Então, esse paciente, no início da quimioterapia, ele já precisa ter um programa de treinamento físico para já trabalhar essa questão de condicionamento para a fadiga oncológica não ser instalada. Entendi. Então, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico de câncer, seja ele nas diversas áreas, né, nas diversas especialidades, é importante que ele busque um apoio não só do médico, mas da equipe multidisciplinar. Sem Posso dúvida. dizer assim. E o fisioterapeuta inserido nisso, ele vai trabalhar então na fisioterapia preventiva, curativa e talvez Sim. ali nos cuidados paliativos, Com né, certeza. de fim de vida, que é um tema que a gente vai abordar aqui hoje também. Tá, então, dentro da fisioterapia preventiva para os pacientes oncológicos, eu entendi que a gente pode prevenir fadiga, pode prevenir o cansaço, né, para fazer as atividades de vida diária. Sim. E na fisioterapia curativa mesmo. A gente tem visto o fisioterapeuta inserido hoje até nos próprios ambulatórios de quimioterapia. Os pacientes fazendo quimioterapia e já procuram a fisioterapia. Explica um pouquinho para a gente como que é isso. O que a quimioterapia faz com o paciente? Bom, a quimioterapia ela traz muitas sequelas para o nosso paciente, né? Então, já começando que alguns quimioterápicos ainda têm a alopécia, que é a queda de cabelo, né? Náuseas e vômitos, constipação, depressão, porque a gente precisa também ver essa dimensão, né, psíquica do paciente Não é só a oncológica. dimensão física, né? Não, A de dimensão forma psíquica. alguma, de forma alguma. Então, assim, tem neuropatia periférica. Então, os pacientes se queixam muito de neuropatia periférica, né? Então, isso é um sintoma que é totalmente relacionado para a fisioterapia tratar. Sim, sim. Né? Então, tem uma gama, edemas, linfedemas, fraqueza muscular, né? Então, assim, a perda de apetite, tem muitas coisas que é uma cascata, né? Então, para esse paciente oncológico, corpo inflamado mesmo. Então, pode falar. Você vem falando assim, vem trazendo na minha mente aquilo que a gente trabalha mais, né? Eu trabalho com pacientes respiratórios ou pacientes Sim. ortopédicos. Então, o paciente tem edema, né? Tem dor, Exato. ele tem fraqueza, ele desenvolve neuropatias, como você falou. Então, a fisioterapia oncológica, ela trabalha esses sintomas. Sim.
Sim. Quais seriam assim, os principais tratamentos? Seriam os mesmos que a gente já utiliza no paciente ortopédico, num paciente cardiopata? O tratamento por uma dor ou por um edema ou por uma ferida num paciente oncológico? Então, se a gente for falar de ferida oncológica, ela requer um cuidado especial com formações, com expertises diferentes. Né? Então, não vamos entrar no mérito de ferida oncológica. Mas se a gente for falar de cirurgias, de cicatriz, todo esse trabalho, sim, é a mesma coisa. Porque os nossos recursos não mudam, né, Fernando? Sim, os recursos fisioterapêuticos, eles contemplam todas as áreas. Né? Então, assim, não tem um recurso fisioterapêutico exclusivo da oncologia. Né? Claro, a gente tem uma expertise em tratar distúrbios do sistema linfático? Sim. Sim. Porque dentro de toda a nossa fisioterapia, é só o fisioterapeuta oncológico que estuda a fundo o sistema linfático. Então, se eu fosse trazer algo bem específico, eu traria isso, a terapia linfática. Fica a dica para quem quer se especializar em fisioterapia oncológica. Sim. Estudar as diversas complicações dos diversos tipos de cânceres nos pacientes. É preciso conhecer a fisiopatologia e também estudar muito sobre o sistema linfático. Sim. Né? Porque a partir daí você vai conseguir saber as principais complicações. Exatamente. E o fisioterapeuta trazer esses tratamentos que nós já utilizamos convencionalmente em outras especialidades para dentro da oncologia. Exatamente isso. Aí estou ficando bom nisso. Tá, hein? Eu acho que você tá tendencioso para vir na área, né? Tá. Trazendo um pouquinho, então, sobre o paciente que já está em tratamento, já está fazendo fisioterapia oncológica. E, infelizmente, o câncer é um câncer avançado, por exemplo. A gente tem tratamento para esses pacientes de câncer avançado? Como que a gente aborda esses pacientes mais complexos? Boa sua pergunta. Claro, né, o paciente oncológico, né, se realmente ele, né, não tem resposta às linhas de tratamento, a doença vai avançando como qualquer outra doença. Né? Então, assim, tratar de um câncer avançado, muitas vezes, é tratar de sintomas mal controlados. Né? Então, se a gente for colocar, entrar mesmo nesse contexto de terminalidade, no fim da vida do paciente oncológico, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para controlar esse sintoma dele, porque isso vai levar ao sofrimento e a gente não pode deixar o paciente sofrer, essa é a verdade. Mas como que a gente vai tratar? Por exemplo, vamos colocar o principal sintoma oncológico é a dor. A dor oncológica é o sintoma mais prevalente. Então, nós, fisioterapeutas, nós temos a expertise de tratamento não farmacológico de dor crônica. Sim, sim. Então, realmente, é o que eu falo, para tudo o que você está fazendo e vai controlar a dor do seu paciente oncológico. Porque é o principal sintoma. E a gente tem esses recursos. Né? Então, eu posso usar todos, independente da fase da doença. Eu tenho que controlar aquele sintoma. A dor é algo que incomoda muito, né? Todas as especialidades. E o oncológico não menos, né? Talvez não até menos, mais. sim. Porque a gente até entende esse caráter emocional que existe num paciente com uma doença oncológica. Sim, né? Como você trouxe a questão do cuidado paliativo, e quando a gente fala de dor, a gente sabe que a dor ela é total. Né? Então, ela é de dimensão física, psicossocial e espiritual. Sim. Então, e principalmente o espiritual, que é a dor da alma. A gente não pode esquecer, né? Exatamente. Muitas vezes a gente trata tudo, o mental, o físico e o espiritual tá ali, né? A gente precisa entender que as crenças também interferem muito, né? Na saúde sem sombra física de e mental. dúvida. Porque quando a gente fala da espiritualidade no cuidado paliativo, a gente não necessariamente está falando de religião, de crença religiosa, mas a gente fala do que é sagrado para aquele paciente. E muitas vezes vão ter seres humanos que sim, o sagrado é a sua religião, né? Todos os seus dogmas, enfim, tá tudo bem. Mas tem outros que não, vai ser a natureza, vai ser os animais,
aquilo que traz sentido de vida, o que é sagrado para ele. E a espiritualidade também. Claro, conta muito, né? Conta Isso muito. não tem como separar. Não tem como separar, Fernando, porque se você for manejar, for falar assim, eu preciso manejar, controlar essa dor oncológica. Se eu penso só na dimensão física e as outras dimensões elas estão em desordem, eu não controlo a dor física. Tá tudo integrado, Tá né? tudo integrado. O físico, o mental, o espiritual. Sim. É um paciente único, né? Sim, é um ser separar. humano. É um ser humano com uma doença. Então, por isso que eu falo, não trato o câncer, eu trato o ser paciente. humano com câncer. Isso é lindo, me emociona. Eu não posso nem tocar muito nesse assunto, porque as emoções vão aflorando. Tá aí, você podia então contar, tem alguma história interessante assim que traz assim as emoções de que você cuidou, de que você pegou o paciente às vezes no começo do tratamento e conseguiu reabilitar, ou às vezes não, algum paciente que você só ajudou ali naquele cuidado, né, do término. Traz uma história pra gente. São muitas histórias, né? Afinal de contas, são 15 anos de oncologia. Mas eu tenho, sim, 2 grandes histórias, na verdade. Uma de realmente quando a gente consegue reabilitar esse paciente, né? Então, eu tenho pacientes até que trazem em depoimentos para mim que falando o que é melhorar com sua qualidade de vida depois da fisioterapia, que é pegar um copo lá em cima, que é lavar o meu cabelo. Então, são coisas simples do nosso dia a dia que a gente não se dá conta. E a gente só se dá conta quando perde. Muitas vezes a gente nem dá valor, né? Exatamente. Conseguir amarrar o sapato, exatamente. Conseguir pentear o cabelo. Exatamente. E aí, quando o paciente traz isso, as coisas simples e corriqueiras da vida, que a gente vê o nosso valor. São sabe? Detalhes. São. E uma outra, ela foi um cuidado de fim de vida, quando eu trabalhava numa enfermaria oncológica. E lá, nesses anos que eu fiquei lá nessa enfermaria oncológica, foi quando eu conheci o cuidado paliativo, através de uma médica paliativista lá da unidade, e que a gente desenvolveu muita coisa linda mesmo. E essa é uma dessas que eu vou contar. Uma mulher jovem, um câncer pélvico, né, metastático, já bem avançado, e ela tinha um linfedema de membro inferior. Ela começou a fisioterapia para a gente tratar esse linfedema. E aí, só que ela internou para controle álgico, porque os pacientes oncológicos são internados, sim, por causa da dor oncológica, né, é um motivo de internação. E ela tinha uma dor muito, assim, sem controle, devido ao emocional. Isso foi uma coisa que perturbou muito a gente, porque ela gritava de dor no quarto. Então, angustiava muito a equipe e a gente precisava fazer alguma coisa para poder aliviar aquele sofrimento e ninguém conseguia acessar. Até que essa médica paliativista falou assim, vamos fazer uma reunião, uma equipe, né, da equipe, todos da equipe, todos mesmo, até a moça da limpeza. Foi a primeira vez que gente, que bacana isso, porque todos participam do cuidado. E, às vezes, a moça da limpeza fazendo ali a limpeza do leito, que, às vezes, a paciente vai desabafar alguma coisa. Verdade. E a gente não para prestar atenção nisso, né? E aí, ela querendo saber mesmo se ela tinha verbalizado alguma coisa, e ela verbalizou para a técnica, que seria o batizado do filho dela, de 3 anos, que ainda não tinha conseguido batizar devido à trajetória de doença tal, e ela tinha sido hospitalizada. Então, ela estava desesperada para poder batizar o filho. E aí, a gente não tinha mesmo possibilidade de deshospitalizá-la para poder ir no batizado, e a gente levou o batizado para o hospital. E aí era um hospital muito bacana, tinha um jardim, uma área assim, sabe, no jardim, e a gente levou para lá. E eu estava de plantão nesse dia, eu falo que eu fui presenteada, né? Assim, eu participei de muitas coisas do cuidado dela, assim, eu atendia domiciliar, enfim. Mas esse dia
Foi um dos dias mais bonitos da minha vida. E aí eu estava lá, então eu ajudei ela a se enfeitar, arrumar, junto com a irmã, enfim. E a gente levou. E tudo arrumado, Fernando. E o padre, ele realmente uma inspiração divina, né? Então, as palavras dele, tudo, sabe? Então, foi um momento muito marcante. E a gente conseguiu controlar a dor dela, porque a dor dela, sim, era uma dor física, mas era uma dor muito emocional e social, porque relacionada à família, ao seu filho. E 3 dias depois ela faleceu, mas a gente conseguiu, entende, Fernando? Sim. Sabe, assim, é a missão, ver esse outro lado, porque se a gente ficar pegado só na morte, mesmo em si, a gente vai deixar de fazer essas outras coisas e que trazem tanto significado, porque é isso que faz sentido, isso que é a vida da pessoa. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade para justamente organizar isso, ela ia morrer com dor mal controlada. Não só a dor física, né? Sim. A dor de não ter Sim. batizado o filho. Exatamente. Né? Então, assim, proporcionar, na verdade, essa boa morte é uma responsabilidade nossa, enquanto profissionais da área da saúde. Não somente os paliativistas. Todos os profissionais, né? E nós, fisioterapeutas, como conseguimos, na maioria das vezes, ajudar no controle não farmacológico da dor, sim, temos uma responsabilidade tão grande quanto, né, os medicamentos. Mas você me trouxe uma história emocionante da sua vida profissional, mas traz também, você podia trazer para a gente algumas dicas de quem quer ser um fisioterapeuta oncológico. O que precisa fazer? Bacana. E hoje nós temos muitos cursos de formações, né? Então, assim, hoje é muito mais fácil do que na minha época, sem sombra de dúvida. E então, assim, acho que a especialização, essa busca constante, né, de melhoria, de capacitação, isso é fundamental para o fisioterapeuta em qualquer área, né? Então, assim, hoje, eu quero começar na oncologia, mas eu não consigo ainda entrar numa pós-graduação. Então, nós temos profissionais que têm mentorias, nós temos grandes profissionais que ministram cursos pelo Brasil inteiro. Então, começar a se familiarizar. A Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a BFO, ela tem uma série de manuais de recursos fisioterapêuticos oncológicos no câncer de mama, no câncer de cabeça e pescoço, no câncer de pulmão, na UTI, nos cuidados paliativos. Então, em todos os tipos, na pélvica, então, todas as especialidades. Então, essa coleção, ela é muito boa justamente para abrir o leque, o olhar para a oncologia. Né? E, claro, nós temos grandes, né, pós-graduações pelo Brasil inteiro também. Então, assim, é uma oportunidade, é muito prática, tem muita prática. Então, o fisioterapeuta oncológico precisa mesmo da prática, precisa saber fazer enfaixamento, né, para terapia compressiva. Então, tem algumas técnicas específicas falando disso. Então, existe muita prática. Então, o que eu recomendo é isso. Procurar um curso, se não tiver condições de fazer uma pós-graduação, que já existe no mercado pós-graduação em fisioterapia oncológica, procurar um curso, procurar se especializar, sim, estudar um pouco mais sobre a área. Sim. Acredito que tenham diversos artigos publicados validando as técnicas, né, de controle de dor, de recuperação de performance cardiorrespiratória nos pacientes oncológicos. Ellen, é uma especialidade muito linda. Eu até não falo muito porque as histórias me emocionam e eu sou um cara muito emocionado. Então nem posso falar muito, senão daqui a pouco as lágrimas escorrem. Mas que bom, então. Então, partindo um pouco já para o final, um pouquinho do final da nossa entrevista aqui. O que você pode trazer
de recado para os profissionais sobre a fisioterapia oncológica. O que você pode dizer assim como uma mensagem final, assim, porque a gente teria muita coisa para conversar aqui. Só para conversar sobre fisioterapia, sobre cuidados paliativos, então, aí é que precisaria de um outro podcast. É verdade, né? ó, fica a dica. Inclusive chamando colegas nossos, né? A gente tem colegas que ministraram cursos com a gente no simpósio e vamos trazê-los aqui para a gente poder conversar. Acho que seria um próximo podcast interessante. Com certeza. Né? Conversar sobre cuidados paliativos. Uma dica, assim, uma mensagem que você possa trazer para os profissionais ou até mesmo para os pacientes que porventura desenvolveram câncer e precisam procurar fisioterapia. O que a gente pode deixar de mensagem para eles? Assim? Bom, eu vou falar primeiro para os fisioterapeutas. A mensagem que eu tenho para passar para vocês, a primeira coisa, você precisa conhecer seu paciente. Quem é seu paciente? O que ele gosta de fazer? O que traz sentido para ele? Porque a fisioterapia precisa fazer sentido na vida dele, senão ele vai desistir. Sim. E como que a gente faz isso? Se importando com o seu paciente. Então, acho que o ponto fundamental é isso, se importe com o seu paciente, conheça ele, conheça o que faz sentido e conheça principalmente o que é qualidade de vida para ele. Porque como que eu vou melhorar a qualidade de vida do meu paciente se eu não sei qual é a qualidade de vida dele? O que faz sentido para ele? A qualidade, ela é individual, né? Ela é biográfica. Sabe qual é a sua própria qualidade de vida. Exatamente. Que a sua pode ser diferente da minha. Entra exatamente no campo de que não adianta nós termos apenas habilidades técnicas para tratar os pacientes. Precisamos de habilidades emocionais, sim, né? Entender, sim. Ter a empatia de colocar o paciente no centro do cuidado. Exatamente. E entender o que é realmente importante para ele. Exatamente. E não apenas as minhas técnicas serem importantes para curar uma dor específica. É curar a dor que realmente está importando para ele. Né? Sim, porque o paciente oncológico ele passa muitas vezes anos com a fisioterapia. Sim, sim. Então, como não entrar na vida desse paciente? Né? Então, a gente precisa realmente conhecer o mundo dele. Assim como tradicionalmente os fisioterapeutas, a gente conhece muitos fisioterapeutas que trabalham com pacientes neurológicos, né? Sim. Que muitas vezes são pacientes que ficam durante muitos anos em tratamento, seja o neurocerebral, o neuromedular. Então, o fisioterapeuta passa muitas vezes a ser um membro da família desse paciente. Acredito que o paciente oncológico não seja diferente, né? Exatamente. O fisioterapeuta acaba sendo um membro da família daquele paciente. Sem sombra de dúvida. E assim, por exemplo, as minhas pacientes, elas viram minhas amigas. Eu tenho muitas pacientes que são da minha idade, que estão passando pelo tratamento de câncer de mama. Então, gera afinidade, gera conexão. Então, a gente precisa disso. Né? Essas conexões muitas vezes facilitam o tratamento, né? Com facilitam certeza. A recuperação. Com certeza. Porque quando envolve a técnica com a emoção, né? Com o carinho, o cuidado, a atenção, faz toda a diferença no resultado final de uma recuperação de um tratamento. Sem sombra de dúvida. E aí o recado que eu deixo para os pacientes tenha um fisioterapeuta oncológico para chamar de seu durante o seu tratamento. Ah, meu Deus do céu. Ela pega, ela apela, ela vai golpe baixo, ela vai no coração. Pega um fisioterapeuta para chamar de seu. Claro! Vai melhorar a qualidade de vida, sem sombra de dúvida. Ellen Morbeck, fisioterapeuta oncológica. Eu te agradeço a sua participação aqui no nosso primeiro QualiCast. É uma honra ter você aqui explicando sobre um assunto que ele tem crescido e muitas pessoas muitas vezes não entendem o papel do fisioterapeuta oncológico, como o fisioterapeuta oncológico trabalha. Então, para a gente é um prazer ter você aqui. Espero que até em outros episódios você possa estar aqui, né, conversando com a gente, fazendo um bate-bola aqui com os nossos convidados. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, Fernando. Uma honra para mim, porque... Vou falar uma coisa para vocês, gente. Fernando é a pessoa que acredita muito na fisioterapia oncológica. E é verdade. E nós seguimos juntos dentro da oncologia, ele sempre acreditando e eu atendendo os pacientes, não é isso?
Então, assim, é uma honra, eu fico muito feliz mesmo, sabe? Sou realizada profissionalmente com a oncologia e com a Qualifísio. E é isso, a gente percebe que a gente consegue aliviar o sofrimento dos pacientes oncológicos, né? Então, é uma missão, eu abracei mesmo, abraço e tenho muito orgulho, muito amor por tudo que eu desenvolvo. Eu sou entusiasta mesmo da fisioterapia oncológica e quando a gente percebe um profissional com talento e também com habilidades emocionais tão claras, né, tão cuidadosa com seus pacientes, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser valorizar e querer sempre por perto. Então, te desejo muito sucesso na sua vida profissional. Obrigada. E que a gente possa caminhar juntos nesse caminho, levando conhecimento aos pacientes, levando tratamento, acolhimento aos pacientes oncológicos e que a gente possa, inclusive, modificar a cabeça de alguns profissionais que às vezes não enxergaram ainda Sim. que a fisioterapia oncológica pode transformar a sua carreira, né? A gente pode ser um profissional de sucesso, Sim. além de cuidar, né, dos pacientes oncológicos, trazer sobrevida, trazer cuidados de fim de vida, se for o caso. Sim. Então, que a gente possa tá multiplicando esses cases de sucesso. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Pessoal, hoje encerramos aqui o nosso primeiro QualiCast com a presença da Ellen Morbeck. Obrigado por estarem aqui conosco. Esperamos que vocês estejam nos nossos próximos. Acompanhem as nossas redes sociais para conhecer mais. Se tiverem dúvidas, podem mandar perguntas que a gente vai ter o maior prazer de respondê-las na medida do possível e do tempo das gravações e no tempo de vocês, das perguntas. Fiquem à vontade para compartilhar com os amigos, para passar para quem vocês quiserem todas as informações que nós passamos aqui. E se isso fez sentido para você, curte, compartilha e nos segue nas redes sociais. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau, pessoal.